Olá, estamos de volta para mais um bloco. Vamos pedir para o Sebastião aprofundar um pouco melhor sobre isso, né, Sebastião? Que eu estou aqui como espectadora também. E eu não entendi muito bem esse negócio de autoconhecimento e autodescobrimento, não. Então vamos retomar. Então a função desse capítulo é mostrar a necessidade do conhece-te a ti mesmo. E nós vamos perceber logo de cara, né, a maioria de nós, pelo menos eu, fiquei surpreso com muitas informações, e saber que eu não sou o espírito, sou um fascículo deste, como personalidade, e eu posso acessar a consciência espírito, como nós vamos ver isso, já alguns fragmentos disso, a partir do segundo capítulo. E percebendo que eu não sou esse eu total, mas sou a sua parte representativa neste plano, que eu sou um multiverso, eu me interessei em saber como isso poderia se dar a partir de um estudo mais aprofundado. E fomos socorridos pela intuição e por vários amigos e benfeitores, Joana, Leon Denis, Miramês e outros. Nós tivemos a informação que autoconhecimento a partir daqui seria o conhecimento da anatomia do ser, de que nós somos constituídos. Por exemplo, eu saberia o carro, o modelo, o ano, a marca, mas não saberia como esse veículo funcionasse, ou funcionava, ou não sei como ele funciona. A anatomia é isto. A fisiologia é saber, além de tudo isso, saber como ele funciona. A parte mecânica, a parte elétrica, o combustível, o que ele pode fazer, o que esse veículo é capaz, se for bem conduzido. O alto amor é o equivalente ao motorista que sabe conduzir, que respeita as leis, que usa da melhor forma esse veículo, sem gerar prejuízo nem ao veículo, nem a ele próprio, nem a ninguém. O que nós chamamos de autorrealização é quando, além desse ser saber fazer tudo isso, ele coloca esse veículo para dar uma carona, para servir o seu semelhante, sem se perturbar, sem apego, sem esperar troca, nem gratidão, nem recompensa, nem agradecimento, nem coisa alguma. Ele vai realizar-se, como diz ou nos ensina Emmanuel, todo indivíduo que faz algo útil progride sempre. Mas quando ele faz algo útil por prazer, ele progride sempre e encontra em si mesmo todas as forças, todas as substâncias, tudo que ele necessita para a solução de todos os problemas. Então, quando ele faz isso, coloca o seu veículo pelo prazer de ser útil, ele vai encontrar em si mesmo, porque todas as vezes que propomos auxiliar alguém, nós mergulhamos ao encontro da nossa própria essência. E a autoiluminação, que seria a última faceta, seria quando esse veículo, esse motorista, além de conhecer o veículo, saber como funciona, conduzi-lo adequadamente, colocar a serviço do seu semelhante, ele vai perceber que o próprio veículo, o semelhante, ele próprio, tudo e todas as coisas são constituídos da mesma essência do psiquismo divino, que transformou-se em fascículo de luz, o princípio inteligente, que se uniu com outros elementos, formando a estrutura da matéria elementar, que elaborando-se e individualizando em unidades cada vez mais amplas, estruturar a matéria que nós chamamos de energia universal ou fluido universal, que ainda é uma matéria bem densa em relação a esse fluido na origem, e deu origem à matéria mental, que é o plasma onde nós vamos arquitetar pelo pensamento, pelo mecanismo racional, aquilo que queremos construir, os infracorpúsculos, os elementos subatômicos, para a formação da bioenergia, ou energia vital, até a formação dos átomos, e aí sucessivamente todas as coisas são constituídas por uma porção destes elementos, conforme narra a questão 613 do Livro dos Espíritos e N obras que estão sintetizadas nesta obra. É um entendimento de que o dono do carro, vamos supor, está um passo à frente na evolução, não significa que ele é melhor do que o carro que está em um estágio evolutivo, uma experiência menor. Exato. Até com esse estudo nós comprovamos que quando o ser assim se comporta, e agora literalmente falando do carro, quando ele trata o carro como um ser que está lhe servindo, porque ele é constituído da mesma energia que seu corpo, e todas as coisas.
o carro funciona melhor, ele dura mais, ele gasta menos combustível, N benefícios recebemos. Não só o carro, o eletrodoméstico, o computador, todos os bens que nos servem para o nosso conforto físico, em todos os relacionamentos que nos dá o conforto psíquico e em todos os valores que nos dá o conforto moral, nós vamos perceber que tudo que existe, como nós falamos nos programas anteriores, é vivo, se interrelaciona, são solidários, são fraternos, tudo cresce e evolui. E cabe nós, que já temos consciência disso, a responsabilidade de fazer nessa emoção. Exatamente. Por isso que o Espiritismo nos dá a base, né, fundamental para o verdadeiro querer, a filosofia. Uma filosofia transcendente. Uma ciência imanente, porque essa ciência em ensinamento, ou no ensinamento universal dos Espíritos, ela é uma evolução da própria filosofia, já que tudo cresce e evolui. Então, o Espiritismo é uma filosofia transcendente, uma ciência imanente, surge a partir desta, e uma moral consequente. Então, uma moral que surge da ciência, porque ninguém consegue vivenciar o Evangelho sem ciência. Porque muitos em nosso meio, desconhecendo essas realidades, acreditam e pregam que só o Evangelho basta. Mas o que é o Evangelho? Eu mesmo fiquei assombrado quando li Emmanuel, numa obra bem pequenina, mas grande ou grandiosa em valor, chamada Irmão, onde na mensagem Renúncia ele mostra que o Evangelho não está aqui nem acolá, mas portas adentro da nossa própria consciência, do nosso mais profundo recôndito, na nossa essência consciencial ou em nosso coração. Então o Evangelho não é um livro. Então como que eu posso vivenciar agora o Evangelho que já existe em mim? Quando na visão de Sheila, cada Evangelho, cada reino tem o seu Evangelho e cada Evangelho fala a tua linguagem. E vem o Espírito Caena logo mais dizer que o Evangelho está no ar, está na luz, está na água, está nos peixes, está em todas as coisas. E agora, como que eu posso compreender isso sem filosofar? Porque para compreender o Evangelho eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, eu preciso estudar, fazer planos, isso é filosofia. E eu preciso experimentar na prática esse Evangelho, isso é ciência. E após eu chegar a um consenso ou um parâmetro que daria para gerir a minha própria vida e auxiliar o meu semelhante, agora sim ele se transforma numa conduta que nós chamamos de moral ou a vivência do Evangelho na sua mais profunda essência. Então aquele hábito que nós temos de quando estamos aflitos, pegar o Evangelhozinho e abrir numa leitura, não precisaria deste ato, vamos dizer assim. Só mergulharmos dentro de nós mesmos e trazer à tona o Evangelho que existe dentro de nós. Exatamente, porque na visão de Miramês, e isso está no 2º capítulo, mas vamos adiantar um fragmento, ele diz que Deus é tão perfeito que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. E o Evangelho na visão de Ramatiz é uma força canalizada pela consciência crística, pelo Cristo cósmico, da consciência cósmica e repassado para outras fontes captadoras que nós chamamos de outros Cristos até chegar a Jesus, que é o Cristo que gerencia o nosso orbe planetário. Essa energia é repassada para a mente humana que vai condensá-la no perispírito e transferida para o físico. Não é um livro, é uma substância. E essa energia, após ser condensada no universo biológico, ela vai ser arremessada pela disciplina, pelo trabalho digno, pela honestidade, pela honradez, em valores que inicialmente são os instintos. E os instintos já são os embriões da inteligência e dos sentimentos, que vão transformar-se posteriormente em sensações, depois em emoções, depois em sentimentos, depois em virtudes componentes do ser moral que está a serviço da mente, a área da inteligência, a área da imaginação, a área da memória, a área dos desejos, etc. Isso sublimado transforma-se em virtudes e o ser espiritual, o espírito imortal, é uma síntese de virtudes, conforme narra o Espírito de Verdade no prelúdio do Evangelho segundo o Espiritismo, ou na introdução. Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus.
Então, Sebastião, vamos trazer mais um fragmento desse capítulo, né? Que vamos ver aqui. O homem pode alcançar a harmonia interior pelo domínio completo sobre si mesmo, consoante as leis que identifica ao sondar sua consciência, a semelhança de Sócrates e mais bem explicitadas, posteriormente pelo Espírito da Verdade. Exato. Se eu não conheço a mim mesmo, como que eu posso ter esse autodomínio, essa gerência do meu universo, se eu não sei como funciona este veículo? Então, se eu sou apenas um motorista, eu sei apenas conduzir o veículo. Mas se dá uma pane, eu já não sei consertar. De repente, como nós vemos em muitos casos, tem motorista que não sabe trocar um pneu. Ele não sabe até que o step, por não estar rodando, ele pensa que ele não esvazia. E às vezes esvazia até mais rápido do que quem está rodando, que seria os pneus que estão em movimento. Porque já que a energia é transmutada, porque está em perpétuo dinamismo, né? Em amplo dinamismo, nessa interação com a energia que está fora. Então ela, como se refizesse, ela perde menos às vezes do que quem está parado. Então, se eu não conheço esse universo, como que eu posso gerenciar isso e ter a minha própria autonomia? Saber o que fazer, como fazer e quando realizar, como nos ensina Joana de Ângeles, quando ela fala do si mesmo, do espírito, que ele saberia o que fazer, como fazer e como realizar para ser a pessoa ideal, né, lúcida, desperta, na condução do seu destino. Sebastião, vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco. Voltamos já já.